Ô, Bruno, teu microfone tá aberto, viu? Cuidado. Olha,
Olá, alguém me ouve? Alguém me ouve? Boa noite, professor. Tô ouvindo. Olá, Oi, professor, boa noite. Boa noite, professor. Estamos ouvindo. enfim, consegui. Desculpem, pessoal, atraso. Eu estou tentando desde o horário do início da aula. O Teams está me dando uma canseira aqui. Aí tive que desligar, ligar, deslogar, logar várias vezes e por fim deu aqui. Tudo bem, professor. Ó, só rapidinho. Alguns alunos, colegas nossos, informaram que eles estão com super dificuldade de conseguir entrar. Aí eles pediram para avisar que tá difícil deles entrar, então talvez eles entrem mais tarde. Então eu vou deixar essa chamada para mais tarde, né? A chamada da aula. Realmente, há meia hora atrás, o Teams parece que saiu de serviço no mundo inteiro, né? E a Microsoft falou que ia ficar por 15 minutos, mas voltou daquele jeito, né? Voltou dando muito problema, pelo jeito aí. Então, vamos esperar. Eu vou, já que eu consegui logar, vamos continuar com a aula aí. Talvez para ganhar tempo, algumas demonstrações preparadas aí da aula, eu vou avançar, tá? Talvez. Rafael está com dificuldade. Tá, eu vou colocar a aula para gravar. Claro, pessoal, eu entendo as dificuldades, né? Se eu não conseguisse entrar, nem a aula teria, né? Mas eu conseguindo, não faz sentido eu não dar a aula, né? Se alguém tiver dúvida referente às últimas aulas, pode falar que as últimas aulas estão bem básicas, né? Hoje que ia complicar um pouquinho mais, né? Vai complicar, aliás. O Rafael estabilizou, ótimo. Começamos a gravação, tá? Então, do jeito vai ficar aí, gravada. Hoje a gente vai falar de dependência linear, tá? E base. É um assunto complicado. As demonstrações das afirmações são mais complicadas ainda. Algumas por indução, né? Eu vou falar aí o que é por indução, mas a gente vai conversando ao decorrer, aí vai percorrendo o material, tá? Tirem as dúvidas. As demonstrações, pessoal, é legal, evolui matematicamente, mas o principal é entender as afirmações, né? O que diz a afirmação? Enquanto corre o material aí, eu vou carregar para vocês essa bateria de slide aqui no Teams, tá bom? Mas sem perder mais tempo, vou colocar aqui o material para rodar, tá bom? Vocês devem estar enxergando na sua tela agora. E vamos lá. Bom, pessoal, vamos falar então de dependência linear e já falar de base também, tá? Então, começando. Primeira definição, o que é uma combinação linear? Né? Combinação linear. Então, eu tenho um vetor. Quando eu digo que esse vetor é combinação linear de um conjunto de vetores, eu estou chamando V1 de vetor, tá? V2, outro vetor, Vm, tá? Vetores em Rn. Estou pegando aí em Rn, mas a observação embaixo é que eu posso estender para qualquer espaço vetorial, tá? Espaço vetorial qualquer. Mas o que eu chamo de combinação linear? Esta somatória, isto aqui é uma combinação linear. Combinação linear de V, V escrito como combinação linear desse conjunto, tá? Então, dizemos que V é uma combinação linear desse conjunto. Se existem escalares, α1, α2 até αn, tais que o V pode ser escrito com essa somatória. Então, um escalar vezes o primeiro vetor aqui, outro escalar vezes outro vetor aqui do conjunto, né? Os vetores V1 até Vm estão pré-estabelecidos, tá? E existem esses escalares
desculpe, que multiplicando com cada vetor e fazendo a somatória, então isso é uma somatória, cada termo é escalar vezes vetor do conjunto, e isto dá o V, tá? O vetor inicial aqui dado. Então eu digo nesse caso que o V é combinação linear deste conjunto de vetores, ok? Então a gente vai trabalhar bastante com a somatória, em vez de pensar assim, termo a termo somando, né? Aqui tem vários termos, certo? Pensar na somatória toda aí. Por exemplo, estou perguntando se esse vetor é combinação linear. Então, é para mostrar que ele é combinação linear desses dois. Então, um conjunto com dois vetores aí. Bom, então o que eu quero? Eu quero escrever esse vetor U como combinação de V e W, que são os outros dois vetores. V é este, W é esse. Então, eu quero ver se existem escalares. Eu quero mostrar que existem dois escalares que multiplicado, né, o primeiro escalar multiplicado com o primeiro vetor, o segundo escalar para o segundo vetor, somando dá este aqui, que é o U. Então, substituindo aqui o U, né, nessa forma, alfa vezes o V, pego o V aqui, substitui, tá? Estou substituindo tudo nessa fórmula aqui. Ok? E aí eu somo isso aqui, né, ó. Alfa, na primeira coordenada aqui, o alfa vezes esse vetor dá um vetor de coordenadas alfa menos alfa e zero, certo? E aqui dá o vetor beta, 0 e menos 3 beta. Quando eu somo os dois caras, a alfa, primeiro aqui com beta aqui, dá alfa mais beta. Aqui fica menos alfa com 0, o próprio menos alfa, tá? E 0, a última com 3, menos 3 beta, desculpa, menos 3, né? Beta dá menos 3 beta. Então, eu estou somando esses dois vetores. Bom, quando eu comparo com o primeiro vetor, eu percebo que essa somatória aqui tem que ser 1, né? Esse primeiro vetor é o vetor U, tá? Dado lá em cima. Então, esse primeiro cara, alfa mais beta, ele tem que ser 1, para ser igual, né, a esse vetor aqui, U. Vetor U aqui. Tá? O menos alfa tem que ser igual a menos 2, desculpa. Então, eu estou montando aqui, ó, menos alfa, menos 2, estou montando um sistema, né? As três têm que serem satisfeitas ao mesmo tempo, certo? E o menos 3 beta tem que ser igual a 3, ó. Menos 3 beta igual a 3. Bom, desta última eu já tenho que o beta tem que ser menos 1, né? Esta aqui me dá alfa igual a 2. Então, como isso é um sistema e essa equação ficou de fora, eu tenho que verificar nela. Eu tenho que verificar se ela concorda com esses valores dados pelas duas últimas. Então, substituindo o beta por menos 1 aqui, ó, menos 1, e o alfa por 2, 2 menos 1 dá realmente 1. Então, essa primeira concorda. Então, esses valores são realmente a solução do sistema e dão a combinação linear. Então, o U é realmente combinação de V e W. É só pegar o V e multiplicar por alfa, né, que deu 2. Pegar o W, multiplicar ele por menos 1, né, que é o beta aqui, substituindo. Então, o alfa é 2 vezes o V. O beta deu negativo, então menos 1 vezes o W. Se eu fizer essa conta, né, substituindo esses vetores, PW, a resposta vai ser o U, né? Ok? Então, eu tenho 2V, tenho menos W, né? Menos W, esse cara aqui. Quando eu somo o 2V com menos W, dá o vetor U. Ok? Paralelogramo, né? Pensando em soma. Observação. Estou pegando os três vetores UVW em Rn, tá? Primeira coisa que é para notar aí. Se o U é combinação linear do V, então o U
é combinação linear do V. Então, existe um escalar que vezes V dá U. Então, eles são paralelos. Certo? Então, eles são paralelos. Porque um é múltiplo do outro, né? A gente já falou isso em aulas passadas, né? Se um é múltiplo do outro, por exemplo, o alfa V e o V são paralelos, né? Ok? Porque um é múltiplo do outro, que é o que acontece aqui. Ok? Já discuti. E vice-versa. Vice-versa quer dizer o quê? Se eles são paralelos, olha aqui, né? O U e o V sendo múltiplo de U. Fiz o contrário aqui, mas tanto faz, né? E vice-versa quer dizer que se eles são paralelos, então um deles é combinação linear do outro. Se eles são paralelos, vai existir um escalar que vezes um dá o outro. Tá? Então, isso vai ser verificado. Tudo bem? 2. Se um vetor U é combinação linear de outros dois, como a gente viu no exemplo passado, né? Por exemplo, U, existe um alfa que vezes V, mais um outro escalar vezes W, vai dar U, se isso é possível, então esses três vetores têm que ser coplanares. Tá? Ou seja, estar no mesmo plano. Existe um plano onde os três estão. Perceba que poderia não existir, né? Se um deles estivesse mais para cima, assim, ó. Certo? Aí você não consegue pôr os três no mesmo plano. Esquece esse U aqui, ó. Se ele fosse com uma inclinação para cima. E você não conseguiria pôr no mesmo plano. Tá? Mas também não conseguiria uma combinação linear desta forma aqui, tá bom? Então, se você consegue uma combinação linear, eles têm que estar no mesmo plano. Claro, né, pessoal? Pega esse vetor, tá aqui. Pega o outro vetor. Você sempre consegue pôr no mesmo plano, como a gente já combinou. Dois vetores, você sempre consegue pôr no mesmo plano, como a gente já comentou em aulas passadas. Só que esse terceiro é soma. Soma dos dois, então ele vai estar no mesmo plano, né? Certo? Definição de linearmente dependente. Isso é um termo aplicado a um conjunto, tá? Então, tem um conjunto de vetores, tô pegando M vetores, quantidade M em Rn, tá? O M maior que 1 quer dizer tem de 2 para frente, dois vetores, a partir de dois vetores, tá? E eu digo que esse conjunto é linearmente dependente se algum deles, isso é definição, tá, pessoal? Se tiver algum vetor aqui dentro que pode ser escrito como combinação linear dos outros, tá? Eu tenho de dois vetores, dois para frente, tá? Mais que um vetor. Um deles pode ser escrito como combinação linear dos outros, então eu digo que esse conjunto é LD, linearmente dependente, tá? Agora, como eu pulei o caso de M igual a 1, estou aplicando uma definição especial. Se M for igual a 1, a gente convenciona da seguinte forma. Esse cara aqui vai ser LD, né, que é o que eu estou a definição, esse conjunto vai ser LD, só se esse vetor for o vetor nulo. Tá? Se lá dentro for o vetor nulo apenas, aí o conjunto é LD. Caso contrário, não vai ser, tá? A gente vai, quando não é LD, a gente vai aplicar um outro termo, dizer que é linearmente independente. Daqui a pouco eu falo. Essa definição pode ser estendida para qualquer espaço vetorial, tá? Mas aqui eu estou pensando em Rn, tá? Mas isso aqui é mais geral, né, pessoal? Vetor você pode falar mais geral. Exemplo. Mostre que esse conjunto aqui, com três vetores, eu dei esses três vetores, U, V e W, é um conjunto LD. Ah, mas esses três vetores são os mesmos do exemplo lá anterior que a gente fez. A gente mostrou que esse primeiro é combinação linear dos outros dois. Então, esse conjunto é LD.
né? Porque o primeiro é a combinação linear dos outros dois. Sempre quando existe alguma combinação linear lá dentro, a gente diz que o conjunto é LD, tá? Aí ficam exercícios, tá? Primeiro, prove que em R2, qualquer conjunto com 3 ou mais vetores é LD. Ou seja, se tiver um conjunto em R2, se tiver 3 vetores aqui dentro ou mais, o conjunto tem que ser LD. Ou seja, sempre vai existir alguém aqui dentro que é combinação linear dos outros, tá? Com todo o conteúdo da aula, depois, mais para frente, vai ter artifícios para resolver isso mais fácil. Mas nesse momento, pense o que você tem que fazer. Segundo exercício, quer dizer, o que você tem que fazer com o que a gente falou até agora na aula, né? Como que você percebe que em R2, que você pode apresentar no plano, 3 vetores são LD, é um conjunto LD. Um conjunto com 3 vetores é um conjunto LD. Mesmo se tiver 2 paralelos, né? Se tiver 2 paralelos também vai ser LD. Você sempre consegue a combinação linear. Apresenta esses casos, pensa nos casos, tá? Segundo exercício, prove que se o vetor nulo está dentro, se tem um vetor nulo aqui dentro, no Rn, aqui agora é Rn, qualquer dimensão, mas se tiver o vetor nulo aqui dentro, não importa o número de vetores que tem aqui, o conjunto sempre vai ser LD. Ou seja, você sempre consegue uma combinação linear ali, de alguém. Pense em quem. Terceiro exercício, eu tenho um conjunto com m vetores em Rn. Esse conjunto ele tem mais que 2 vetores, tá? Ele tem de 3 para frente. A dimensão do espaço também. É um exercício assim, eu estou pontuando, tá? Estou falando assim, por exemplo, aqui 4 vetores em R3, ou 3 vetores em R4, ou 3 vetores em R3. Esses números são de 3 para frente. Eu quero que você mostre que se nesse conjunto se lá dentro tiver 3 vetores coplanares, ou seja, 3 vetores no mesmo plano, independente do restante, tem 3 lá no mesmo plano que está aqui dentro do conjunto. Então, esse conjunto vai ser LD. Não é difícil, é só entender as propriedades anteriores. Tá? Na verdade, se você consegue fazer o primeiro bem, os outros é um raciocínio muito parecido, tá bom? Continuando. Observação. Se um conjunto num espaço de dimensão de 3 para frente, marque 3, né? Rn, eu estou falando em R3 especificamente para a gente, mas poderia ser em R4, R5, tá? Mas para a gente é fácil pensar no R3, né? Se houver 3 vetores coplanares neste conjunto, o exercício anterior, isso é uma observação, tá? O exercício anterior mostra que existe uma combinação linear dos outros, tá? Existe uma combinação linear, existe um vetor que é a combinação linear dos outros, tá? Por quê? O exercício anterior fala que se tiver 3 vetores lá dentro coplanares, então é LD o conjunto, tá? Isso é o que você tinha que provar aqui nesse último, né? O conjunto é LD. Então, se o conjunto é LD, existe alguém ali que é combinação linear dos outros, tá? Isso eu já falei antes, eu estou lendo a observação, mas já falei. Porém, é falsa a afirmação que qualquer vetor é combinação linear dos outros. Imagina um vetor aqui U, um vetor aqui V e um vetor aqui W. W não é combinação, né, de U e V, mas esse conjunto é LD, o conjunto com os 3. É LD, certo? Eles são coplanares. Mas não tem combinação linear, não é qualquer o que está escrito aqui. Existe uma combinação linear, mas existir uma combinação linear não é a combinação que você quer.
tá? Ele é LD, então existe alguma combinação linear. Mas não é qualquer vetor que vai ser combinação linear dos outros. Por exemplo, o W não é combinação linear dos outros. Isso é o que está escrito aqui, ó. Não é qualquer vetor, né? É falso a afirmação de que qualquer vetor é combinação linear dos outros, tá? Nesse conjunto aqui, ó, em R3, vocês veem que esse último aqui, ele não é combinação dos primeiros, né? Não tem como você somar esse cara, o múltiplo dele com esse e dar 1. Isso é impossível, né? Mesmo esse conjunto sendo LD. Então você consegue uma combinação linear, mas não é esse último que é combinação linear dos outros, tá? É o outro cara aqui que é combinação linear destes. Esse último não pode ser, não é qualquer vetor que consegue ser combinação linear, tá? LD quer dizer que existe a combinação linear, mas quem é a combinação linear dos outros, não sei. Tem que ver. Ok? Teorema. Estou pegando V, um espaço vetorial, e estou pegando um conjunto dentro desse espaço com M vetores, tá? Então, esse conjunto ele vai ser LD se e somente se o vetor nulo puder ser escrito como combinação linear deste conjunto, se essa combinação for possível com algum escalar diferente de zero. Pessoal, é claro que se você colocar todos os escalares igual a zero, você tem aqui, ó, α1, V1, mais α2, V2, assim por diante. Até o αm, né? Vai até m aqui, m. αm, Vm. É claro que se você pôr zero aqui, zero aqui, zero aqui, vai dar zero. Mas isso sempre é possível, né? Mas se você conseguir fazer dar zero sem que todos os escalares precisem ser nulos, então esse conjunto é LD, tá? Bom, e essa aí só... Pessoal, vocês estão entendendo isso aí? Eu estou discutindo o conjunto ser LD, linearmente dependente. Por definição, ele é LD se algum vetor é combinação linear dos outros. Se algum dos vetores lá é combinação linear dos outros, tá? Combinação linear é isso. Você pega todos os caras do conjunto, né? Você vai modificando o tamanho dele, soma tudo e dá alguém que também está no conjunto. Então, esse alguém é combinação linear dos outros, né? Modificar o tamanho é multiplicar ele por escalares aí, né? Você vai pegando, multiplicando por escalar os caras que estão lá dentro, vai ajustando o tamanho deles, se precisar muda o sentido de algum, né? Pegando um escalar negativo, e aí soma tudo, dá um cara que também está no conjunto. Então esse cara é combinação linear dos outros, né? Então sempre que isso for possível, a gente diz que o conjunto é linearmente dependente, tá? Aí é uma outra configuração da mesma coisa, tá? Tá dizendo aí o conjunto é LD se somente seu vetor nulo for combinação linear do conjunto inteiro, só se isso é possível só se existir algum escalar que não for zero. E eu disse aí, né? Se todos forem zero, é claro que dá zero. Mas se isso for possível sem que todos os escalares precisem ser zero, então o conjunto é LD, né? E se ele for LD, isto sempre vai ser possível com escalar diferente de zero. Então é uma outra configuração aí, um outro jeito de olhar para a mesma coisa, tá? Esse teorema, na verdade, ele é direto da definição. É uma consequência, um corolário da definição. Né? É a definição escrita de uma outra maneira, né? Um outro ponto de vista que em alguns exercícios é mais interessante olhar assim. Mas o importante é entender o que é LD e o que é combinação linear, porque sem entender essas duas coisas, os teoremas você não vai entender também. Eles estão falando sobre coisas que você não entende, aí não vai entender. Então, tem que ser bem claro
na sua cabeça o que é uma combinação linear e a definição, né? O que é o conjunto serial LD, né? Tá? Isso tem que estar claro, senão não vai. E aí a demonstração do teorema, tá? É simples, é só um joguinho. Eu vou deixar correr essa demonstração. É só um joguinho de letras aí, mas vamos lá. Então esse conjunto é LD. Vamos lá, tá? Bom, e é C e somente C, né? Ou seja, se você conseguir escrever o vetor nulo como combinação sem que todos sejam nulos, sem que todos os escalares sejam nulos, então o conjunto é LD. E se o conjunto for LD, você sempre consegue escrever o vetor nulo sem que todos os escalares precisem ser nulos. Então, primeiro mostrando a ida, né? Eu estou assumindo que o conjunto é LD e eu quero mostrar que eu consigo escrever o vetor nulo sem que todos os escalares sejam zero. Bom, se o conjunto é LD, vai existir alguém, né, um VI, entre 1 e M, né? Vai existir um VI, que é combinação linear dos outros. Tá vendo? Ó? I menos 1 pula para o I mais 1. Tá vendo? Ó? I menos 1, o índice I menos 1 pula. Eu estou pondo em ordem aí, tá? Pula para o I mais 1. Pulou o I, porque o I está aqui. Tá? Então, se o conjunto é LD, por definição, tem alguém lá que consegue ser combinação linear dos outros. Bom, mas aí é só passar esse cara para o outro lado. Olha ele aqui, ó. Né? Foi negativo. E aí, é claro que você está obtendo o vetor nulo como combinação linear do conjunto todo, sem que todos os escalares precisem ser zero, porque esse aqui, ó, não é zero, esse aqui é menos 1. Certo? Tá, então a ida foi provada. E a volta? Eu quero provar que se eu conseguir escrever o vetor nulo com algum escalar diferente de zero aqui, por exemplo, este, então o conjunto vai ser LD. Então, olha só. Escrevi o zero como combinação linear. Eu vou escolher alguém para não ser zero. Vou escolher esse, sem perda de generalidade, né, pessoal? Qualquer um que eu escolher vai dar certo, né? Vou escolher qualquer um que eu escolher. Esse cara não é zero. Agora eu quero mostrar que o conjunto tem que ser LD. Bom, é só isolar o VI, ó. Isola o VI. O restante, esse passa para o outro lado negativo, passa negativo. Aí esse cara, ó, tá aqui, ó. Fica igual ao outro negativo. O outro negativo aqui é menos, né? Menos tá errado. Todos negativos, certo? E aí, como esse cara não é zero, né? Pelo menos alguém não é zero, eu passo ele dividindo, não vai dar problema, né? Então eu consegui um vetor como combinação linear dos outros, então o conjunto é LD. Porque tem um vetor lá dentro que é combinação linear dos outros, certo? Agora eu estou falando o que é LI, tá? Peguei um conjunto com M vetores em Rn, mais que um vetor tem aqui dentro, tá? E eu estou dizendo que esse conjunto vai ser LD, se ele não... LI, linearmente independente, se ele não for LD. Tá? Ou seja, não existe nenhuma combinação linear, né? Não existe nenhum vetor lá dentro que é combinação linear dos outros. Tá? Então, para o caso M igual a 1, eu falei assim, ó, o conjunto vai ser LD lá nos slides anteriores, se esse cara for zero. Então, se ele não for zero, se ele não for o vetor nulo, né? Então, esse conjunto é LI, tá? E aí, isso que a gente acabou de provar, né? Que o conjunto era LD. Se somente C, isto é possível, combinação linear do vetor nulo com alguém, com algum escalar diferente de zero. Então, como é C e somente C, que sobra aí para LI, nem precisa provar, porque é consequência do que a gente acabou de provar, né? Então, o A vai ser LI, se somente se essa combinação for possível apenas se todos os escalares forem nulos.
Eu já falei, se todos os escalares forem nulos, vai dar zero, claro, né? Assim por diante. Se eu pegar esse cara sendo zero, esse cara sendo zero, todos os escalares sendo zero, claro que vai dar zero. Mas o conjunto LI, se for possível, apenas se todos forem zero. Ou seja, não existe outra possibilidade de dar o vetor nulo, a não ser que todos sejam zero. Todos os escalares sejam nulos. Tá? Aí, se você comprovar isso, você pode afirmar que o conjunto é LI, linearmente independente. Exercício. Eu tenho um conjunto LI com M vetores. Aí eu tenho um vetor V lá, tá? Estou pegando um vetor V. E aí eu estou escrevendo o vetor V como combinação linear desse conjunto, de duas maneiras. Usando alguns escalares, que eu chamei de alfa. Depois eu fiz a combinação linear do mesmo conjunto, usando outros escalares beta, tá? Para dar o mesmo vetor. Tá? O que é para mostrar nesse exercício é que não tem jeito. O primeiro escalar aqui vai ter que ser igual ao primeiro aqui. O alfa 1 tem que ser igual ao beta 1. O alfa 2 tem que ser igual ao beta 2. Eles têm que ser iguais. Então, está dizendo que a combinação linear, as duas combinações, tem que ser iguais. Tá? Se o conjunto é LI, as duas combinações são iguais. Tá? Ou seja, está dizendo, observação, o exercício anterior nos diz que um vetor é escrito como combinação linear de elementos de um conjunto LI de maneira única. Você não consegue escrever duas combinações diferentes de um conjunto LI para um mesmo vetor. Tá? Isso é muito importante. Isso tem a ver com base, que a gente vai falar daqui a pouco. Corolário. Corolário quer dizer consequência, né? Do que a gente provou lá, né? Do vetor nulo. Tá? Eu tenho uma quantidade n de vetores em Rn. Então, mesma quantidade de vetores, a dimensão do espaço, tá? E eu estou formando uma matriz cuja cada linha é formada pelas coordenadas do vetor. Depois a gente vai falar melhor essa história de coordenadas, tá? Mas a gente já está acostumado desde a primeira aula. Então, eu estou formando lá, olha aqui no exemplo, ó. Primeiro vetor 1, 0, formei a matriz 1, 2, desculpa. Formei a matriz primeira linha 1, 2. Poderia ser coluna, mas eu estou padronizando linha. Segundo vetor, 3 menos 1, estou formando outra matriz. 3 menos 1. Então, o que fala o corolário? Que o determinante dessa matriz é nulo, ou seja, vai ser zero, sem somente ser o conjunto LD. Se o conjunto é LD, o determinante da matriz vai ser zero. E se der zero, você pode afirmar que o conjunto é LD. Tá? É vice-versa, tá? A demonstração é imediata, tá, pessoal, das propriedades determinantes, que diz que se uma linha da matriz é combinação linear das outras, então o determinante dá zero, né? Certo? É o que vai acontecer aí, né? Se um vetor é combinação linear dos outros, a linha inteira da matriz vai ser combinação linear das outras, então o determinante vai ser zero. Então, eu queria saber se esse conjunto é LD ou LI, montei a matriz, calculei o determinante, né? 1 vezes menos 1, dá menos 1, menos aqui o lado negativo, né? Menos 2 vezes 3 dá menos 6, menos 7 não é zero, então o conjunto é LI, porque se for nulo, vai ser LD, tá? Sem somente C. Deixa exercício, tá? Responda se esse conjunto é LD ou LI. Então, olha só. Está em R3 e tem 3 vetores. Então, você pode usar o artifício da matriz.
E se não tivesse 3 vetores, se tivesse mais? Aí você tem que usar aqueles resultados anteriores, tá? Se tivesse menos, porque aí você não consegue montar uma matriz quadrada. Logo, você não consegue falar em determinante. Então, agora, vou falar que é base. Primeira definição, conjunto gerador, para depois definir base abaixo, tá? Então, quando eu digo que um conjunto é gerador de um espaço vetorial V, ou eu posso falar simplesmente que B gera V, tá? B gera o espaço vetorial. Isso vai acontecer se qualquer elemento desse espaço vetorial puder ser escrito como combinação linear do conjunto, tá? Tem um conjunto lá com vários vetores e um espaço aqui. Qualquer elemento aqui pode ser escrito como combinação linear desses vetores. Esse conjunto, ele está aqui dentro também do espaço, certo? Mas existem outros elementos que não estão no conjunto, que também estão no espaço. Mas esses outros elementos podem ser escritos como combinação linear destes, tá? Então, eu digo que esse conjunto gera o espaço todo. Tá? E o que é a definição de base? Base de um espaço vetorial é um conjunto que, ao mesmo tempo, é LI e também gera. Ele não só gera o espaço, como é LLI também. Aí eu chamo ele de base do espaço. Tá? Primeiro lema. Aí. Todo sistema linear homogêneo... O sistema linear a gente já viu o que é, tá? Várias equações lineares. Homogêneo é quando é tudo igual a zero. Todas as equações são iguais a zero. Então, você tem assim, sei lá, x mais y igual a zero. 2x menos y igual a zero. Quando esses caras desse lado é tudo zero, né? O cara que não tem a incógnita é zero, então eu digo que o sistema é homogêneo. Claro, pessoal, que o sistema homogêneo sempre admite resposta trivial. Resposta trivial é todas as incógnitas sendo zero. Aqui, se você pensar que o x é zero, nesse exemplo aqui, se o x é zero e o y é zero, ou seja, é 0, 0, xy, ele sempre, essa solução chamada de solução trivial, sempre vai ser solução do sistema homogêneo. Sempre, ó. 0 mais 0, 0. 2 vezes 0 menos 0, 0. Sempre, né? Solução trivial sempre tem. Tá bom? O que esse lema está falando é o seguinte. Nem sempre a solução trivial é a única. Às vezes tem outras. Ela sempre vale, mas às vezes tem outras, tá? E o que o lema está dizendo é assim. Se tiver um número maior de incógnitas, se tiver mais incógnitas do que equações, então o sistema vai ter outra solução diferente da trivial. A trivial também vale, mas vai ter outra, tá? A demonstração aí que eu fiz, pessoal, é por indução. Pessoal, eu vou pular essa demonstração, tá? Ela está no material, depois vocês tentam entender. Eu usei uma técnica matemática que é por indução, tá? É assim, eu provo para o caso menor possível, assumo o verdadeiro para o caso intermediário e eu estou falando de sistema, tá? Quando eu falo menor possível, o que seria um sistema dentro dessas condições menor possível, né? Seria um sistema com uma equação só e duas incógnitas, né? Porque está dizendo aí que tem que ter mais incógnitas, o número de incógnitas tem que ser maior do que o número de equações. Então, nessa situação, qual é o menor sistema possível? É o sistema com uma equação só e duas incógnitas, né? Se vocês perceberem, tem infinitas soluções, né? Por exemplo, pus ali, ó, x mais y igual a zero. Só uma equação assim. Ela tem infinitas soluções, tá? Então tem uma solução diferente da trivial, certo? Ou seja, uma solução não trivial. Aí eu assumo para um caso intermediário e eu provo para um caso maior que esse intermediário, tá? Então isso é por indução, uma técnica muito usada em álgebra, tá? Matemática.
para provar várias coisas, tá? Então é sempre assim, assume para o menor caso possível. Não, assume não, desculpa. Prova para o menor caso possível, assume para um caso intermediário e prova para o seguinte, né, o maior. Nesse caso aí eu estou falando de tamanho, mas indução serve para várias coisas, tá? Inclusive é muito usado em PA, PG, né, para provar assim, para o primeiro cara da PA vale essa afirmação. Vamos assumir que vale lá para o enésimo e vamos provar que para o seguinte vale também. Aí, consequentemente, vai valer para todos. Né? É uma técnica muito legal de matemática. Só que eu vou pular, porque esse lema eu vou usar, a minha intenção é usar num teorema mais forte, tá? É só ter isso na cabeça, ó. Sempre um sistema com mais incógnitas que equações, né? O número de incógnitas é maior que o número de equações, um sistema homogêneo, né? Que é tudo zero ali no final, igual a zero em todas as equações. Então sempre vai ter uma solução não trivial, né? Porque a solução que todo mundo é zero já, claro que vai satisfazer, mas vai ter uma solução diferente dessa, tá? Então eu provo aí, dá bastante trabalho, eu comento, escrevo essas coisas que eu acabei de comentar, estou pulando por uma questão de tempo e de importância, né, da demonstração desse lema, tá? Porque eu vou usar esse resultado num outro teorema mais importante. E aí eu estou provando que realmente, para o caso, eu assumi para o caso m mais 1, m, né? E estou provando para o caso m mais 1, que é 1 a mais, né? Se tivesse uma equação a mais, e aí iria valer porque o anterior vale, né? Então, aí é toda uma explicação. E agora sim, eu vou usar aquilo nesse teorema, que é mais importante, né? Tenha isso em mente. Se o número de incógnitas é maior que o número de equações, num sistema homogêneo, ou seja, que termina tudo com zero, então vai ter solução não trivial, solução que não precisa todas as incógnitas serem zero, né? E aí eu só uso essa informação para provar esse teorema, que ele é muito mais importante, ele vai ser usado para definir... Pessoal, é todo esse trabalho que eu estou tendo agora para falar uma coisa só, para falar que toda a base, que é um conjunto LI que gera, né, a gente já definiu aí, toda a base tem que ter o mesmo número de elementos. Isso que é importante. Toda a base tem o mesmo número de elementos. E esse número de elementos eu defino como sendo a dimensão do espaço vetorial, né? Isso é o mais importante. Eu estou caminhando nesse sentido aí. Teorema. Eu estou pegando um espaço vetorial sobre R, tá? Isso sempre vai ser. E um conjunto aí que gera V. Ele gera V, tá? Gerador de V, ou seja, qualquer elemento conjunto V pode ser escrito como combinação linear dele. Então é o seguinte, qualquer conjunto que você imaginar que seja LI, tem no máximo M vetores. Tá? Se esse conjunto gera e ele tem M vetores, então qualquer conjunto LI tem no máximo M. Ou seja, se você pegar um conjunto maior que esse, com mais vetores, ele vai ter que ser LD. Certo? É isso que eu mostrei aqui, ó. Se eu pegar um vetor com um conjunto, desculpa, que eu chamei de B, com mais vetores, ó, mais vetores, um n maior que esse m aqui, então ele tem que ser LD. Né? Para ser LI, ele tem que ter um número no máximo m, né? No máximo m vetores, tá? Então, olha só. O que eu fiz aqui, ó. Como esse primeiro conjunto aqui gera V, então eu consigo pegar cada vetor desse aqui e escrever como combinação linear desse conjunto, né? Porque esse conjunto está dentro do V, tá? É um conjunto, ele é gerador de V, ele está dentro do V, tá bom? E ele gera V. Se ele gera V e o B também está dentro do V, né? Só que aqui tem mais vetores, né? No B tem mais vetores que no A. Mas cada vetor do B eu consigo, como ele está dentro do V, cada vetor,
eu consigo escrever ele como combinação linear desses caras aqui do conjunto A, certo? Porque o conjunto A gera o V inteiro, então qualquer vetor eu consigo escrever. Então, cada UJ aqui dentro, né, o J variando de 1 até N, cada UJ eu consigo escrever como combinação linear dos Vs, né, V1 até Vn. Então, eu escrevi aqui, ó, cada UJ eu escrevo como combinação linear dos Vs, tá? Perceba que aqui os alfas, né, os escalares usados para combinação linear, eu estou numerando de 1 até m, né, porque tem m vetores aqui. Só que eu estou pondo um outro índice, alfa, esse primeiro, deixa eu dar uma limpada aqui. Esse primeiro aqui, eu estou pondo alfa e 1J, é o primeiro escalar. Mas por que eu estou usando esse J? Para dizer que é a combinação do UJ, porque tem vários, tem o 1, o 2 até o N, né? Então, o UJ, esses são os escalares da combinação do UJ, então eu tenho que indicar pelo J, tá? E aqui fica, então o I está variando, eu deixei esse primeiro variando de 1 até M, né? Tá aqui, ó, de 1 até M. O J é porque é combinação linear do UJ, tá? Bom, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que esse B é LD. Então, eu quero mostrar que existe alguma sequência de escalares, alguns escalares, que eu consigo selecionar, não todos, sem precisar que todos sejam todos nulos, tais que eu consigo escrever o vetor nulo como combinação linear desses caras, sem precisar usar todos os escalares x, eu estou chamando esses escalares de x, tá? Então, eu vou pegar uma combinação linear do vetor nulo, x1 vezes esse primeiro cara, mais x2 vezes o outro cara daqui, mas eu consigo fazer isso sem precisar que todos os escalares sejam nulos, tá? Aí eu estou mostrando que esse conjunto é LD, certo? Então, vamos lá. Eu peguei o vetor nulo, estou fazendo ele como combinação linear dos elementos do conjunto B. Eu quero mostrar que vai existir, ou seja, não há necessidade de todos os escalares serem nulos, todos os x aqui, tá? Então, isso aí é essa somatória. Agora, olha só, cada vetor U eu consigo escrever como combinação linear dos elementos do conjunto A, né? Isso aqui pertence a A, certo? Bem, porque o A gera o V, né? A gente já falou isso aqui, né? Isso aqui, ó, U, eu estou usando isto, ó. No lugar de cada U, eu estou substituindo esta somatória. Então, tá aqui. No lugar de cada U, estou substituindo essa somatória. Então, eu fico com duas somatórias com dois índices diferentes, né? Porque aqui eu usei um J, né? O UJ que estou usando. E aqui é o I. O I é para os elementos do conjunto A e o J para os elementos do conjunto B. Então, tem duas somatórias, uma com J, outra com I, e vários caras multiplicando, tá? Isso aqui é como se eu fizesse a distributiva, tá, pessoal? Uma fórmula parecida, a gente viu, eu estou usando a definição de multiplicação por polinômios, tá? Distributivo, isso aí. Então, são três caras, este, variando o I e o J, tá? Então, eu reagrupei aqui a somatória comutativa aqui, troquei de lugar, olha como fica. Tá? Eu peguei o I, deixando variar com o VI do lado de fora. Então, eu escrevi uma combinação linear do lado de fora com os vetores de A, tá? Do lado de dentro tem isso aqui, né? Ó, esse cara aqui. Tá bom? Tá aqui. Bom, agora, olha, isso aqui são escalares, tudo bem, pessoal? Mas eu quero ver se tem a
possibilidade de eu conseguir isto sem que todos os x precisem ser zero, tá? Agora, olha só, eu vou pegar um caso especial que satisfaz isso. Vou pegar um caso que esse cara é tudo zero. Claro, então eu estou pegando assim, ó. O I é 1, 0 vezes V1. Então, o que está dentro desse parênteses aqui, eu estou chamando de zero. Depois 0 vezes V2, tá? Quando o I for 2, V2. E assim por diante. É claro que isso dá zero. Tá bom? Estou pegando esse caso em particular, tá? Isso aí vai satisfazer. Quer dizer, focando nesse caso, mesmo assim, eu consigo escolher x, valores de x que não seja zero e satisfaça isso. Então, eu estou pegando isso aqui. Esse parênteses eu estou igualando a zero para todo i. Ou seja, para todo i, eu estou pegando esses caras zeros. Tá? Todos nulos. Tá? Mas isso aqui, quando você vai variando o i, variando o j, você consegue construir um sistema. J vai até n, né? Pega para i igual a 1. I igual a 1, você tem a primeira linha do sistema, né? O alfa 1 e J1, vai. I1 e J1. Aí você vai variando. O I1, J1, você tem alfa 1, x1. Aí você varia o J para 2. Você tem alfa 1, 2, x2. E no final, aí você vai aumentando o J, você tem igual a zero. Aí depois você aumenta um no I, aí você tem, e começa no J no 1 de novo. Aí você tem I2, né? E J1, x1, mais alfa 2, aí o J aumenta para 2, x2, mais. Você vai montando um sisteminha só com isso aqui, né? Certo? Variando o I e o J. Você tem esse sistema aí. Só que acontece que aí o N é maior que o M. Certo? Desde o começo, né? Desde o começo, ó. A quantidade de vetor em B é N é maior que M. Certo? Que a quantidade... Porque eu estou pegando um conjunto maior do que o gerador, e eu quero mostrar que esse conjunto tem que ser LD. Ok? Então, isso aqui me gerou um sistema com N incógnitas e M equações, né? Então, o número de incógnitas maior do que o número de equações. Então, esse sistema, pensa no X como incógnito, tá? X como incógnito. É ele que eu quero mostrar que tem. Tudo bem? Então, o lema anterior mostrou que esse tipo de sistema homogêneo não é igual a zero, porque aqui é zero, certo? Esse sistema ele tem uma solução diferente da trivial, ou seja, tem uma solução formada por x, incógnita x1, que são os escalares que fazem combinação linear lá do conjunto que eu chamei de B, certo? Que eu quero provar que esse conjunto é LD. Então, a combinação linear desse vetor para o vetor nulo não precisa que todos os escalares sejam zeros. Por quê? Isso se resumiu à solução desse sistema. Esse sistema diz que tem solução, o lema diz que tem solução não trivial. Além da trivial, né, existe outra solução que não necessita todos os caras serem zero. E com isso eu estou provando que o conjunto B é LD. Tá? Então, conclusão. O conjunto para CLI ele tem um número menor de elementos do que um gerador que você tome, né? Um gerador do espaço. O conjunto para ser LI dentro desse espaço tem que ter um número menor de elementos do que algum gerador, qualquer gerador. Tá? Corolário, muito importante. Estou chegando finalmente aí para caracterizar a base, né? Definir, já definimos, mas vamos caracterizar de uma maneira melhor aí, tá? Porque é muito vago, né?
base para a gente até agora é o quê? O cara é LI e gera, mas como você vai descobrir se o cara gera, se o espaço vetorial tem infinitos elementos, por exemplo, né? Então a gente está vendo um jeito mais fácil, está caminhando para isso depois das contas, no fim da história as contas são fáceis, né? Mas eu estou mostrando direitinho por que a conta, para chegar naquela conta fácil, tem toda uma discussão, né? Então, corolário. Eu tenho um conjunto com N elementos, tá? Se esse conjunto é uma base de um espaço vetorial, então qualquer base também tem que ter N elementos. Olha, qualquer base tem que ter o mesmo número de elementos, tá? E a demonstração é o seguinte, olha. Eu peguei um outro cara que também é base. Digamos que ele tem M elementos. Bom, eu quero mostrar que esse M é igual a esse N aqui, né? Certo? O M é igual a N. Bom, o A, ele gera o V, né? E o B é LI. Por que o B é LI? Porque ele é base, certo? Bom, então, o número de elementos do B tem que ser menor do que o número de elementos do A, porque isso é o que a gente acabou de mostrar aqui, ó. Esse teorema aqui, ó, mostra que se um cara é gerador e o outro é LI, o número de elementos do conjunto LI tem que ser menor do que o número de elementos do gerador. Então, aqui. Eu estou falando menor, mas é menor ou igual, né, pessoal? No máximo aquele número, então é menor ou igual. Se o A gera e o B é LI, então o número de elementos do B tem que ser menor do que o número de elementos do A. Só que vice-versa também, né? Porque os dois são base. Então, o B gera, então vice-versa. O B gera, porque ele é base, e o A é LI. Então, o número de elementos do B, do A, tem que ser menor do que do B. Ó. Ao mesmo tempo, o número dos elementos de B, número de elementos do conjunto B tem que ser menor ou igual ao número de elementos do conjunto A, o número dos elementos do conjunto A também tem que ser menor ou igual aos elementos do conjunto B. Então, não resta, juntando as duas informações aqui, não resta outra possibilidade a não ser o M ser igual a N. Ou seja, duas bases diferentes do mesmo espaço tem que ter o mesmo número de elementos, tá? E assim a gente define a dimensão do espaço. A gente já tem falado assim, ó, o R2 tem dimensão 2, o R3 tem dimensão 3, mas eu estou definindo aqui de uma maneira mais geral, né, para qualquer espaço vetorial. O que é a dimensão de espaço vetorial? É o número de elementos que tem na base. Qual base? Qualquer base. Tá? Um único espaço não tem uma base só. Um espaço vetorial ele tem várias bases, tá? Mas todas as bases têm o mesmo número de elementos. Esse número eu chamo de dimensão do espaço. E a gente convenciona aí, tá? Para o caso trivial que o V é nulo, né? Esse caso aqui, né? O V é só vetor nulo, a gente diz que a dimensão é zero, tá? Dimensão aqui, dimensão é zero. Tá bom? Vamos dar ideia dessa proposição? Olha, a proposição diz o seguinte. O V é espaço vetorial de dimensão maior que zero. Então, todo conjunto lá dentro com N elementos vai gerar se e somente se ele for LI. Então, a dimensão do espaço é N. Você tem um conjunto com N elementos também, o mesmo número de elementos da dimensão do espaço, tá? Então, se ele gera, ele tem que ser LI. E se ele é LI, ele tem que gerar. Certo? Então, você está vendo que eu estou discutindo o que é base aqui, tá? Ok? Então, a base ele tem que ter o mesmo número de elementos da dimensão do espaço. Né? Certo? Apesar que a dimensão do espaço já foi definida como o número de elementos da base, né? Mas estou discutindo as particularidades, né? Se você vê que o cara tem N elementos e ele gera, acabou, ele é base, porque ele vai ser LI, certo?
E se você conferir que ele é ali, você não precisa conferir que ele gera, porque ele vai gerar por consequência dessa proposição. Pessoal, a ideia é simples, ó. Para n igual a 1, imagina. Pessoal, entenda a importância dessa proposição. Porque assim, para você descobrir que um conjunto gera, às vezes pode ser difícil. E descobrir que ele é ali é fácil, né? Às vezes pode ser o contrário. Em todo caso, a proposição está dizendo que você não precisa verificar as duas coisas. Você tem um conjunto lá. Você quer verificar se ele é base. Você não precisa verificar que ele é LI e também ele gera, né? Basta você ver o número, a quantidade de elementos que tem, né? Sabendo a dimensão do espaço, por exemplo, se a dimensão do espaço for 3, você tem um conjunto lá com 3 elementos, você quer ver se esse conjunto é base. Você não precisa verificar as duas coisas, se ele gera se ele, e também se ele é LI, né? Porque base ele tem que ser as duas coisas. Mas essa proposição está falando que se for uma, já vai ser a outra, né? Então você verifica só uma delas, né? Então quebra muito galho, muito trabalho, né? De às vezes verificar as duas coisas. Pode ser muito difícil verificar se um conjunto gera, né? Tá? Às vezes, se ele é ali também, R2, R3, dado o conjunto, é mais fácil. A gente já viu que dá para montar uma matriz, né? Então, aliás, a gente vai ver melhor ainda hoje, tá? Pessoal, a ideia é simples, ó. Para n igual a 1, imagina um conjunto com um elemento só. O espaço, o espaço, eu estou pegando o espaço não nulo, tá? Então, não trivial. Então, tem pelo menos um cara lá dentro que não é zero, né? Tem pelo menos um cara lá dentro. Nesse primeiro caso, só tem um cara lá e ele não é zero, tá? Por causa disso, tá? Então, esse cara ele vai gerar o espaço todo. E o conjunto vai ser com ele ou algum múltiplo dele. É claro que esse conjunto vai ser ali, porque não vai ser zero. É óbvio, tá? Pense melhor. Que isso é vale, tá? Vale tanto indo como volta, tá? Então, eu vou pensar pro caso n maior que 1. Bom, eu estou pegando um espaço com dimensão maior que 1 e um conjunto com o mesmo número de elementos, tá? Eu vou mostrar a ida primeiro. Ó, se esse conjunto gera, ele tem que ser LI. Vou provar que ele tem que ser LI. Vou provar por absurdo, tá? Ó, se ele não fosse LI, olha só, eu tenho um conjunto, tem primeiro vetor, etc., Vn. Se ele não fosse LI, ele seria LD. Aí teria alguém aqui que seria combinação linear dos outros. Aí eu poderia tirar esse cara. Tirando esse cara, eu ia construir um conjunto menor que ainda assim ia gerar o espaço. Certo? Porque esse conjunto, ele está lá dentro do espaço. Esse cara aqui, o Vn, ele já é combinação linear dos outros. Né? Então, eu posso tirar ele do conjunto que os outros vão continuar gerando espaço, tá? Isso dá para provar formalmente, mas não é difícil admitir, né? Eu ia conseguir pegar um conjunto menor. Se esse conjunto menor não fosse LI ainda, a ideia é continuar isso e tirando, né? Vai tirando o cara que é combinação linear, você vai chegar num conjunto menor possível, até dar um conjunto, você vai tirando até dar um conjunto LI. Esse conjunto não vai ser vazio, né? Porque o n é maior que zero, né? Então você tem no mínimo aí um cara lá dentro, tá? Então você conseguiu um conjunto menor que é LI. Opa, mas isso não pode acontecer. Por quê? Porque você tem o B ele já gerava, né? Você partiu da hipótese que o B gerava. Mas aí você conseguiu um cara menor que gera também e é LI. Então, isso contradiz o corolário, né? Que a gente viu aqui atrás, certo? Esse corolário, né? Porque assim, ó, porque se o cara gera também LI, ele é base, né? É um cara menorzinho que é base. Tudo bem? Mas a dimensão do espaço é N.
Então, a base tem que ter N elementos. E este aqui era uma base com um número menor de elementos. Então, deu problema, né? Então, isso é um absurdo, logo B tem que ser LI, tá? E a volta? Você assume que o cara é LI. Você pega o B com N elementos, ele é LI. E você quer provar que ele gera o espaço todo. Bom, se ele não gerasse, se o B não gerasse, você tem um conjunto B lá, tá? O conjunto B. E o conjunto V. Se o B não gerasse o V, e existir um cara aqui, ó, que não é combinação linear do V, do B, dos elementos do conjunto B. Aí você monta um conjunto maior com os elementos do B junto com esse V. Você junta os três, está tudo dentro do V, tá? Tá tudo dentro do espaço. Mas você pega esse conjunto que é maior, ele vai ser LI também. Por que ele vai ser LI? Porque esse era LI, ou seja, não existia ninguém lá dentro que é combinação linear dos outros. E esse também não é combinação linear. Então, se eu colocar ele lá dentro, continua não havendo combinação linear, ou seja, o cara é LI ainda, esse conjunto maior, que eu chamei de B1, mas ele tem N mais 1 elementos, né? Porque N até aqui, mais esse cara, N mais 1 elementos. Se ele ainda não gerasse o V, você continua fazendo isso. Pega então, se esse conjunto B1, né, agora um pouco maior, não gera o V ainda, vai ter alguém que não é combinação linear dele. Então, joga lá dentro. Aí você vai aumentando o conjunto, certo? Bom, esse processo ele tem que parar em algum momento, né? Porque a dimensão do V ela é finita. Mesmo ele tendo infinitos elementos, tem um conjunto que vai gerar lá, né? Tem um conjunto finito que vai gerar os caras, porque a dimensão dele, imagina, ele vai ter base, a dimensão é N, ele tem alguma base com N elementos, né? E aí, então esse processo, se você escolher bem esses caras que você está jogando lá dentro, se você escolher, existe uma escolha tal que o processo seja finito, né? Em algum momento você vai parar isso. Só que aí, quando você parar, o que você vai obter? Você vai obter que um conjunto gera, né? Porque você está completando, porque no começo ele não gerava, né? Aí você foi completando até conseguir um cara que gere. Mas esse cara que você conseguiu, ele é LI, ele é maior, né, do que esse B, ele é LI, ele tem... E ele gera também, né? Porque você foi introduzindo elementos até que você conseguisse um gerador. Então, ele é uma base. Só que ele é uma base com um monte de elementos. Mais elementos do que a dimensão do espaço. Bom, mas a dimensão do espaço é estabelecido pelo número de elementos da base. Então, e a gente viu, né? A gente viu aqui que toda a base tem que ter o mesmo número de elementos, certo? Então, isso seria impossível também, tá? Então, o cara tem que gerar, tá? Exemplo. Mostre que esse conjunto é uma base do R3. Bom, tem 3 elementos. O R3 tem dimensão 3, tá? Só basta mostrar que ele é LI, certo? Se ele for LI, ele vai gerar, então ele vai ser base. Por que ele passa a ser LI? É o que está dizendo aqui, né? É isso que a gente acabou de passar, esse corolário, né? Que diz que se o corolário não, cadê? A proposição. Que diz que se o cara tem o mesmo número de elementos que a dimensão, ele for LI, ele gera. E se ele gerar, ele é LI. Então, basta provar uma das duas. É mais fácil provar que ele é LI, né? Olha, montei a matriz com os 3 caras, né? Porque vai ficar uma matriz 3 por 3, né? Tem 3 elementos. Calculei o determinante. Não deu 0, então é LI. Logo, esse cara é base. Ok? Exemplo aí. Dê condições
para M real, tá aqui, para que esse conjunto com esses dois elementos em R2 seja uma base, tá? Do R2. Então, esse cara já tem dois elementos igual à dimensão do espaço. Então, por causa da proposição aí, a gente só precisa conferir se o conjunto é LI, certo? Sendo LI, ele vai gerar, portanto, vai ser uma base. Bom, então eu posso pegar e montar uma matriz com esses dois caras, né? M1 tá aqui, 2, 3. Eu só preciso garantir que o determinante não seja zero. Porque se for zero, aí vai ser LD e não LI, né? Então, quais são os valores possíveis para M para não dar zero? Bom, M vezes 3, 3M, aqui menos 2 vezes 1 tá aqui. Tem que ser diferente de zero, certo? Porque esse é o determinante. Bem? E aí, passo 2 positivo, tá aqui, e o 3 dividindo. Então, basta o M ser diferente de 2/3. Qualquer valor, só não pode ser 2/3, né? Então, qualquer real, M menos esse cara aqui, né? Exceto ele. Outra maneira é você pensar, bom, só tem dois elementos, eu quero que seja LI. Então, basta esses dois não serem paralelos. Se não for paralelo, já resolve meu problema. Ou seja, eu posso conferir isso pensando assim, esse cara dividido por este, tá aqui, ó, tem que ser diferente desse dividido por esse. Tem que ser diferente, né? Porque se for igual, aí os dois vetores serão paralelos. Então, eu dividi 1 por 3 e impus que esses dois quocientes sejam diferentes. Aí o 2 multiplicado por 1 dá 2/3, que é a mesma resposta que eu tinha em cima, né? Então, mais dois exercícios aí. O primeiro muito parecido com o anterior, né? Eu tenho 3 vetores em R3, estou perguntando quais são os valores de M, né? Dê condições para M, para que isso seja uma base do R3, tá? Segundo exercício muito importante, tem a ver com uma coisa que a gente conhece como completamento de base. Então, o exercício é o seguinte: prove que qualquer espaço vetorial de dimensão n, tá? N natural, n finita, dimensão finita, n fixo, tá? Possui base. Então, qualquer espaço vetorial possui base. Então, a ideia é fazer uma coisa parecida com o que a gente fez na demonstração da proposição anterior, tá? A volta, tá? A volta. Você pega um vetor qualquer desse espaço. Bom, se eu estou considerando n não zero, então tem algum vetor não nulo lá em V, certo? Se n for 1, esse conjunto com esse vetor já é uma base. Se não, se o n for maior que 1, vai existir alguém, né? Você tem que mostrar, é fácil, é só pensar um pouquinho, tá? Mas existe alguém que não é nulo, tal que esse conjunto é LI, tá? No caso que o n for 2, esse conjunto já seria a base, certo? Mas se não, você pode ir pegar mais alguém, né, e ir completando essa base, tá? Praticamente o exercício está completo aí, tá? A solução é só pensar um pouquinho mais e escrever, tá? Se convencer disso. Tudo bem? Falar um pouco mais de bases. Pessoal, aí seria mais exemplos, tá? Agora eu vou ter que parar por causa do horário aí, tem que fazer chamada ainda, mas é mais exemplo, base ortonormal, quando que a gente fala que uma base é unitária, vou falar da base mais importante que é a única que a gente usou até agora, que foi a base canônica, tá? Tá dando no material, mas eu continuo na próxima aula. Então, o que a gente fez? Definiu e falamos como é a base, né? Como é a base? Tem que ser daquele jeito lá, tá?
E aí são agora só exemplos. E eu vou falar como pega um vetor escrito com respeito a uma base e muda de base, tá? Mas aí eu vou deixar para a próxima aula, tá? Esse exercício anterior, aqui, ó, esse exercício que foi deixado aí, o de cima, tá? O primeiro lá em cima. E você vai ter que montar um sistema aí, ok? Com uma matriz, né? Não, é só montar a matriz, né, pessoal? Não precisa montar o sistema, não. Ô, Sistema Prof, tenho uma dúvida. Sim, O senhor está deixando os exercícios na pasta dos arquivos, ou não tem ainda exercícios lá? tem a lista de exercícios lá. E Tá. além do... Ó, vou te mostrar aqui. Mostra aí pra galera, porque a gente tá, como é uma matéria muito teórica, né? A gente tá meio que matutando aqui como é que a gente vai aplicar isso nos exercícios. Deixa eu... os exercícios que eu faço é mais de fixação, né? Olha aqui, o material de hoje está aqui, dependência linear e base. Tá todo esse material que a gente estava passando. Tá? Comecei com as definições, tal. Tem uns exercícios aí. Exercício, exercício, exercício. E aí tem a lista acompanhando, né? Olha, o material de classe aqui, né? Em arquivos, tá? Ó, geral, no nosso canal, tá? Geral aqui da disciplina. Aqui em cima, arquivos. Aí você entra no material de classe, demora um pouco para carregar a pasta, mas quando você entrar, você vai enxergar lá assim, lá dentro, né? Aí, listas de exercícios, só coloquei uma até agora, né? Porque agora que começou a ficar interessante, as aulas anteriores foram bem básicas, né? Olha aqui, a lista 1. Então, tem aqui. Entendi. Aí tá aqui, ó. Verifique os vetores têm a mesma direção, sentido e tamanho. Dê um outro representante desse vetor. Prova que esse cara é espaço vetorial. Esse exercício 3 é bem longo, tá? É bem teórico também. Aqui é mais prático. Ó. Prove que coisas simples aqui, operações com vetores aí para começar a falar de LD, LI é só no 11, ó, no exercício 11 que eu começo a falar, ó. Prova o conjunto LD se um dos vetores forem nulos e assim por diante, ó. Esse 13 tem que montar um sistema, ó, fala aqui de combinação linear, tá vendo? Ó, tem uma combinação linear. Então aqui começa a ficar interessante, né? Esse exercício que eu acabei de mostrar tá aqui, ó. Dê valores para M para que isso forme uma base, né? O que o M pode ser ou não pode ser, né? Tá? LD, LI, ó, tudo LD, LI. Tá? Aqui um pouco de desenho. Aí, bastante coisa. Bastante não, uma lista curta, na verdade, pessoal. Tinha que ser mais longa, mas assim... Também, se eu dou uma lista muito longa, também vocês não têm tempo de fazer, mas assim, ó, considerei suficiente, essa lista. Para, pelo menos, pôr as ideias no lugar aí. Pessoal, eu vou fazer a chamada aqui. Tinha feito o login, mas expirou, demorei. Espera aí. Então, vamos lá, pessoal, chamada. Eu acho que quem estava com problema já deve ter conseguido uma hora dessa, né? Senão depois a pessoa me escreve. Adriano, tá aí? Adriano faltou. Alex. Alex faltou. Alisson. Alex tá aí, prof. Alex tá aí. Alex tá aí, obrigado. Uhum. E deixa eu ver. Não estou compartilhando nada, tá? Não estou compartilhando nada quer dizer que se vocês escrevem, o Teams teria que me avisar que alguém escreveu, mas não está avisando pelo jeito, tá? Também não sei por quê.
Mas eu vou continuando aí com essa chamada. Então, Alex tá aí. Alisson tá aí? Não? Amanda tá aí? Eu tô aqui, prof. E Amanda. Anthony. Anthony faltou. Bruna Rita. Bruna faltou. Bruno. Presente, professor. Ok, Bruno. Cássio. Cássio faltou. Diego. Professora Amanda tá dizendo que tá online. Ah, Amanda. Eu já falei. Obrigado, viu, querido? Obrigado, Bruno. Valeu. Amanda eu coloquei aqui. O Diego faltou, né? Eric. Eric faltou também. Evandro. Tá aqui, prof. Ok, Evandro. Fernando. É o Eric. Presente. Evandro também, presente. Ah, também, tá. Eric, Evandro e Fernando, tudo presente, ok. Flávio. Presente. Ok. Gabriel Aparecido. Faltou. Gabriel Felipe. Presente. O Gabriel Aparecido respondeu no chat, professor. Ah, ele respondeu. Obrigado. Tim não tá me avisando. Eu tô aqui na página do Siga. Tá, e você é o Gabriel Felipe e o Gabriel Ventura. Faltou, né? Gleidson. Faltou. Guilherme. Aqui. Ok. Gustavo. Gustavo. Faltou. Herbert. O Gustavo e o Gleidson estão presentes. Ah, tá. Obrigado. Viu? Nada. Deixa eu ver aqui. Se quiser, eu vou falando aqui também. Quem está presente para te ajudar também. Ah, obrigado. Eu tô com a página do Siga aberto aqui, eu não consigo ver o chat. Herbert. Está presente. Já respondeu lá. Ok. Obrigado. Johnny. Eu, presente. Ok. Júlio César. Eu estou aqui. Ok. Leonardo. Presente. Ok. Letícia. Letícia. Presente, professor. Ok, Letícia. Lucas Alberto. Lucas Alberto faltou. Lucas Canucci. Faltou também. Lucas Eduardo. Faltou também. O Canucci respondeu agora no chat. Ah, obrigado. O Lucas Eduardo não, né? Ainda não. Tá, obrigado. Quando falta aqui. Marcos Félix. Faltou. Tá presente, professor. Tá presente? Obrigado. Marco Gonçalves. Faltou. Matheus Balber. Faltou. Matheus Souza. Ó, professor, Matheus Gonçalves está presente. Marcos, né? Marcos Gonçalves. Marcos, perdão. Marcos Gonçalves. Ok. O Matheus Souza faltou, né? Maicon Vitor. Maicon, faltou. Natália. Natália faltou. Oi, professor, eu tô aqui. Nicolas. Professor? Eu escutei, Natália. O Maicon também, professor. Ah, o Maicon também tá aí. Nicolas o Gonçalves. Nicolas também, tá presente. Ok, obrigado. Pamela tá aí? Pamela faltou. Pedro Henrique. Professor, o Pedro e a Pam também estão. A Pamela estão presentes também. E tem o Diego Cardoso, que respondeu que a internet dele deu uma caída. Mas ele está aí também, Diego Cardoso. Tá, tô pondo presença pro Diego, então. Obrigado. Nada. Chamando a bateria de Rafael agora. Rafael Augusto. Eu. Ok. Rafael da Silva. Faltou. Rafael de Souza.
Faltou. Rafael Pompeu. Faltou. Rafael Reis. Faltou. Fizeram a festa do Rafael e não te chamaram, viu, Rafael Augusto? Então, professor, eu aqui sendo uma gente boa falando aqui, os caras nem pra me chamar pra tomar cerveja, mas tá bom, né? Sabrina, tá aí? Aqui. Ok. Sara, Jesus. Sara faltou. Tamires. Prof, a Sara presente aí, ó. Tá lá no chat. Acabou de mandar um presente. Dá uma olhada. Obrigado. Pus presença para Sara aqui. E a Tamires? Tamires. Faltou. Vinícius Araújo. Presente. Ok. Vinícius dos Santos. Faltou. Vinícius Pereira. Faltou. Vitor Ricardo. Faltou. Vitor. Wallace Vinícius. Faltou. E Washington. Faltou também. Alguém não respondeu a chamada, pessoal? Ó, professor, o Washington acabou de responder aqui no chat. Ah, tá bom. Obrigado. Nada. Mais alguém? Eu vou gravar aqui no SIG, então. Gravando, registrado, tá, pessoal? Tudo no SIG. Pessoal, muito obrigado pela participação. Dá uma estudada aí. Alguém respondeu? Vinícius respondeu aí, né? Vinícius. O Vinícius, eu não sei se o senhor deu falta pro Anthony. O Anthony também estava presente, mas teve um tempinho que ele saiu. Não sei se deu tempo dele responder chamada. Ah, o Anthony, vou pôr presente aqui. Tinha posto falta. E agora... Nossa, eu já esqueci quem respondeu aí. O Vitor? Vinícius dos Santos. Vinícius dos Santos. Obrigado. Tô pondo... Tá, regravando aqui. Ok, pessoal. Então, estudem, dê uma olhada nos exercícios, tá, pessoal? Eu finalizei essa lista hoje, eu acho que só falta o último exercício, porque eu cortei aí o material por causa do tempo, tá? Mas dá para resolver quase tudo, acho que só não o último exercício, tá? Vão me perguntando aí na semana, mandando no chat, tá bom? E boa noite para vocês e até semana que vem. Boa noite, prof. Até semana que vem. Valeu, prof. Boa noite. Obrigado, eu que agradeço.